rua protestar, não dá mais pra se calar, Senhor. Vem pra rua, Brasil! Mas eu tô de pé, chegarei no topo, eu não perco a fé. Tem gente se humilhando, gente esbanjando, tem gente precisando, gente desperdiçando. Mas o Deus que tudo pode me conduz e me acode, Pai, Deus da esperança, do amor e da paz. Já, oh, já, o povo tá clamando, o povo quer falar, meu Senhor. Mas eu tô de pé, chegarei no topo, eu não perco a fé. Tem gente se humilhando, gente esbanjando, tem gente precisando e gente desperdiçando. Mas o Deus que tudo pode me conduz e me acode, Pai, Deus da esperança, do amor e da paz. Já, oh, já, o povo tá clamando, o povo quer falar, meu Senhor. Povo, Pai, já, oh, já, o povo tá clamando, o povo quer falar, meu Senhor, oh, já, 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 já. Visão da Vida, com uma música hoje super patriota, né? O povo tá clamando, o povo quer falar, e por falar em povo quer falar, e o povo tá clamando, hoje a gente vai falar sobre os clamores do povo e movimentos que surgiram a partir de um clamor mais enfático do povo brasileiro. Antes de apresentar os meus convidados, a gente vai para a nossa reflexão do dia. Muito prazer para você que ainda não me conhece. Eu sou a Carla Malta e nós vamos seguir juntos aqui no Visão da Vida até o mês de outubro, se Deus quiser. E se você quiser usar a hashtag Fica Carla, a gente pode ficar até depois de outubro também, não tem problema nenhum. Brincadeiras à parte, a gente vai para nossa reflexão do dia e volta já com os nossos convidados de hoje. Tem um versículo muito famoso na Bíblia e muito usado várias vezes por dia, em várias situações diferentes, por pessoas diferentes, por credos diferentes, por religiões, denominações diferentes. Todo mundo faz muito bom uso de boca cheia desse versículo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma linda passagem bíblica lá do Salmo 23. Mas quando a gente pronuncia esse versículo, muitas vezes a gente fica tão focado no nada me faltará, ele é o meu pastor, e a gente esquece da primeira condição. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Logo, não faltará àqueles que são servos, porque quando o salmista diz o Senhor, ele está se colocando na posição de servo. Então é verdade, sim, que nada faltará
aqueles dos quais o bom pastor é Senhor. Por isso diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quero pensar com vocês que ser servo é obedecer, e obedecer muitas vezes é contrariar o desejo do nosso coração. Obedecer geralmente implica em situações complicadas, em situações complexas, em situações que você precisa se manter firme, quando na verdade você queria se envergar por uma opinião diferente. Permanecer servo do Senhor, em alguns momentos, coloca a gente em saia justa, e eu quero pensar nisso pensando na história de Samuel. Vamos pensar aqui comigo algumas coisas sobre Samuel. Samuel era fruto de uma promessa de Deus que tinha sido feita à sua mãe, Ana, e por isso, quando Samuel nasceu, desde pequenininho, ele servia no templo. Ele passou a sua infância lá servindo no templo porque sua mãe, Ana, o consagrou ao Senhor. Você pode ler essa história aí na sua Bíblia a partir do primeiro capítulo de 1 Samuel. Quando Samuel se tornou jovem, e eu quero lembrar que nessa fase da juventude de Samuel, Deus falava de forma raríssima. Raríssimas vezes Deus vinha e se apresentava falando a alguém. E quando Samuel era jovem, Deus falou com ele. No primeiro momento, Samuel sentiu medo, não reconheceu que era a voz do Senhor falando com ele, achou que era Eli, o seu senhor, a quem ele devia obrigações e deveres, era o seu tutor, e ele achou que fosse Eli num primeiro momento. Quando Samuel percebeu que se tratava de Deus falando com ele, o que foi que ele disse? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Foi assim que Samuel respondeu. E aí, lá em 1 Samuel, no capítulo 3, versículos 11 a 14, Deus dá uma duríssima tarefa a Samuel. Deus diz a Samuel que deu um recado a Eli, o seu tutor, o seguinte recado. 1 Samuel, capítulo 3, versículos 11 a 14, quando Deus dá uma duríssima palavra a Samuel para entregar a Eli. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia, suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Imagina bem, Eli era o tutor, o líder de Samuel. E Deus aparece a Samuel e dá essa palavra a ele: olha, diga a Eli que por causa de toda a desobediência dos filhos dele, porque ele não fez nada contra isso, não tem perdão para a casa dele. O que Samuel sentiu? O que você sentiria no lugar de Samuel? O que eu sentiria no lugar de Samuel? Pavor? Medo? Como dar uma notícia dessa? E quando Eli pergunta a Samuel o que ele temia, a Bíblia deixa bem claro no versículo 19 que Samuel passou a noite em claro, a noite acordado, atormentado, sem saber o que fazer. Mas aí lá no versículo 19, olha o que a Bíblia diz. No versículo 15 diz que Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor, porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse: o que o Senhor te falou? E Samuel disse a Eli tudo que Deus havia falado para ele. E lá no versículo 19, já terminando o capítulo, a Bíblia diz assim: crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras Deus deixou cair por terra. Obedeça, custe o que custar, porque se o bom pastor for o seu Senhor, nada te faltará. Não te faltará verdade, não te faltará credibilidade, não te faltará sustento físico, não te faltará sustento material, mas lembre-se, essa promessa é para todos aqueles que se portam diante dele como servos obedientes. Deus te abençoe e que a gente consiga ser como Samuel.
Voltamos da nossa reflexão, mas para continuar refletindo e hoje sobre assuntos e pautas extremamente relevantes e com pessoas muito bem capacitadas para falar sobre as matérias que nós vamos tratar no Visão da Vida de hoje. Eu quero agradecer já a sua audiência, a você que tem nos dado o carinho e o privilégio de entrar na sua casa, fazer parte da sua rotina com o nosso programa, com os nossos convidados. E hoje, a gente recebendo aqui no programa Visão da Vida o Eduardo Júnior, que é líder do movimento Eu Escolhi Educar. Eu tenho um grande amigo lá no meu estado, o pastor Nelson Júnior, que tem um movimento chamado Eu Escolhi Esperar. E eu tô ensaiando para não falar Eu Escolhi Esperar aqui toda hora. Eu Escolhi Educar. Achei fantástico o nome do movimento, tudo que vi na internet sobre, a gente vai falar mais sobre isso. Eduardo, seja bem-vindo, prazer. Obrigado, Carla, prazer é meu estar aqui. Quando nasceu esse movimento? Já me conta. Uau, esse movimento já tem praticamente 5 anos. Ele nasceu em São Bernardo, no ABC Paulista. Certo. Diante das discussões do Plano Municipal de Educação, nós estávamos presentes como os pais, né? Geralmente eles querem discutir e deixarem os pais de fora. E a gente entrou forte, e é uma região bem complicada politicamente, que a gente conhece. Famosa. Famosa. E a gente usou uma estratégia muito diferente lá e deu muito certo no último dos municípios que votaram, que foi Diadema. Inclusive, a oposição votou conosco a favor das emendas proibitivas da ideologia de gênero e dos temas da sexualidade adulta para crianças. Ou seja, quando os pais participam, realmente existe uma pressão e existe como estarmos aí mudando, né, o contexto. Essa fala já acho fantástica porque a questão da sexualidade do adulto é do adulto. Exato. O adulto tem autonomia para fazer o que quiser, como quiser e até aí tudo bem. O problema é ensinar coisa de adulto para criança. Para criança, né? Do mesmo jeito que criança não pode brincar com fogo porque faz xixi na cama ou por qualquer outra razão, porque se queima e faz dodói, tem coisa que não é da infância, né? A gente vai falar mais detalhadamente sobre isso à frente. Eu vou pular 2 aqui, porque deles eu vou falar juntos, e vou aqui para minha flor do sofá, porque normalmente está cheio de mulher que tem um homem de bendito fruto, mas hoje bendita a fruta, né? Entre os homens. A pastora Elaine Ribeiro, já há 30 anos de ministério, acolhendo pessoas, fazendo acolhimento de pessoas com questões a serem tratadas. Nós falamos de aborto semana passada, por exemplo. Eu sei que também a pastora Elaine é uma militante nessa matéria. Seja bem-vinda, prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é meu. Bom, e essa dupla aqui que eu pulei, gente, é uma coisa séria isso. Porque a pessoa, uma jornalista, com 33 anos de idade, está como aqui? Nervosa. Um menino de 16, outro de 21. Fazer o quê? O de 16, eu tenho um pouco mais que o dobro da idade dessa pessoa. E olha, que inveja boa de você. Eu acho que aproveitei bem a minha juventude, mas te ver aos 16 anos fazendo o que você está fazendo, me dá uma inquietação de que, meu Deus, será que aos 16 eu podia ter feito mais? Mas também não dá para chorar pelo leite que já derramou, vamos daqui para frente, né? Eu estou falando com o Carmelo Neto, ele é coordenador do Movimento Brasil Livre no Ceará, do famoso MBL, famoso Carmelo Neto dos vídeos que circulam aí na internet. 16 anos de idade, criatura, meus parabéns. Obrigado, Carla, é um prazer imenso para mim estar aqui. Comecei a me interessar na política lá atrás, com 8, 12, 13 anos, e hoje estou com 16, estamos caminhando aí, para ver se a gente consegue mudar esse país. Já pensou se daqui mais 16 anos eu vou dizer o quê? Quando o menino tinha 16 anos, é o presidente do país. Quando ele tinha 16 anos, eu entrevistei ele, né? Lá atrás. E só que aí talvez eu fale isso antes do seu amigo, que está sentado aí do seu lado. Estou recebendo aqui no nosso sofá hoje, Fernanda Holliday é vereador. Isso. Pela cidade de São Paulo, eleito com 48.055 votos aos 20 anos de idade. Hoje tem 21 anos de idade, em setembro, faz Isso. 22, tá vendo como eu pesquisei? Olha Porque só. não pode dar bobeira hoje, gente, o negócio tá sério. Hoje eu pesquisei, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui no nosso programa também. Muito obrigado, Carla, é um prazer estar aqui.
Bom, o Fernando que vem de muitas questões envolvendo o seu nome nos últimos dias. Aliás, as suas bandeiras, o seu posicionamento político já são de muita inquietação para muitos políticos, a saber, a velha guarda da política, né? Mas antes de saber efetivamente da sua carreira política e da gente entrar nas nossas pautas, eu queria saber do movimento Brasil Livre, porque muitas pessoas entendem ou acham ou têm certeza que o MBL, o famoso MBL, é um partido político. E não é. Não é, você é filiado ao DEM. Exato. O Movimento Brasil Livre, ele, na verdade, ele é um movimento de rua, né? Naturalmente, ele nasce ali logo após o segundo turno das eleições de 2014, faz uns primeiros protestos favoráveis, né, em apoio à Operação Lava Jato, em apoio à liberdade de imprensa, que vinha também noticiando e denunciando, né, todos os casos de corrupção que hoje nós vemos aí nas mais diversas páginas de jornais. E, a partir de 2015, o movimento passa a protagonizar pelo país afora as manifestações pelo impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Mas, obviamente, que para que o impeachment se tornasse realidade, o movimento ele precisou se relacionar com os mais diferentes partidos, né, para conseguir os votos necessários para aquele impeachment. Então, ele acabou se tornando um movimento suprapartidário. Isso é, um movimento que tem pessoas, sim, filiadas, mas em diferentes partidos políticos e não tem, digamos, uma parceria fixa com nenhum partido e nem é institucionalizado como tal. Obviamente que a gente não exclui essa possibilidade para um futuro, talvez. Bom, ao passo que o movimento Eu Escolhi Educar nasceu no ABC Paulista, onde muitas questões da nossa política também nasceram, muitas confusões, inclusive, o MBL nasceu aonde, quando e com quem? Porque ele não nasceu em 2014. Em 2014, ele ganhou visibilidade. Exatamente. Eu diria que a sementinha do MBL ela é posta em 2013, que é quando, digamos, a população brasileira, de uma forma geral, começa a se revoltar com o que está aí. Mas ainda em 2013 não era muito claro o que exatamente a população queria. Começa com um protesto, né, pelas passagens, mas aí aquilo tudo vai se dissolvendo em diferentes pautas pelo caminho. Então eu diria que ali fica a sementinha. Mas em Vinhedo, né, interior de São Paulo, é que nós vamos formar aí primeiramente o movimento Renova Vinhedo, que era um movimento municipal mesmo, que buscava, né, enfrentar as pautas, principalmente ligadas à esquerda, ao PSOL, etc., dentro ali daquele município de Vinhedo, e aos poucos aquilo vai se expandindo pelo interior de São Paulo até chegar à capital, aí sim, em 2014. E aí a gente muda de nome e vem para Movimento Brasil Livre. E por que livre? Porque nós tínhamos a impressão... Livre de quê? Livre... Você é de Vinhedo? Eu não, eu sou de São Paulo mesmo. Mas aí esse movimento chegou para você em 2013? Em 2015, na verdade. 15. Eu chego bem depois, exatamente. Mais ou menos, né? Bom, aí chega para você como Renova Vinhedo ou já era Movimento Brasil Livre? Já era Movimento Brasil Livre. Livre de quê? Livre de quem? Somos um país democrático? Que liberdade é essa que nós estamos buscando? Até porque hoje, quando se fala em liberdade no nosso Brasil, fazem-se os mais hostis discursos dos últimos tempos em nome de só querer ser livre. Livre de quê e livre de quem? Exatamente. Na verdade, no Brasil, atualmente, muito se confunde liberdade com libertinagem, né? Que são coisas ali completamente diferentes. Mas o movimento, ele vem como Movimento Brasil Livre porque nós enxergamos na reeleição da então presidente Dilma Rousseff um risco muito grande à nossa democracia. A Venezuela, que o diga, já dava sinais muito graves, né, de que a democracia ali sofria e era um modelo que o PT queria replicar no nosso país. Então, eu diria que o princípio, né, do nome Movimento Brasil Livre vem justamente livre deste modelo de governar. Bom, 2013, quando o movimento nasce, há 5 anos atrás, Carmelo estava no auge dos seus 11 anos de idade. Né? O que Carmelo estava fazendo aos 11 anos de idade? Aos 11 anos, em 2013... Eu brincava de Barbie. Eu me lembro como se fosse hoje, eu em frente à televisão, assistindo os protestos que estavam acontecendo no Brasil afora. E dando urticária, eu queria estar lá. E eu vi lá, claramente eu me lembro de Natal, Rio de Janeiro, as ruas tomadas.
e sem entender direito aquela situação, mas eu já tinha dentro de mim aquela vontade, aquele anseio de querer fazer alguma coisa, de, Sim. entre aspas, tirar a bunda do sofá, tirar o dedo do computador e fazer alguma coisa pelo meu país. E aí vem o meu interesse político, né? Fiz uma atuação na época do impeachment da ex-presidente Dilma, então presidente Dilma, lá no estado do Ceará. Fiz meu primeiro discurso aos 13 anos e aí é o rolo compressor. A gente entra na roda viva e não mede mais. E a internet ajuda muito nesse sentido. A internet une pessoas, né? Acho que a internet uniu a sua inquietação ao movimento que já existia aqui em São Paulo. Então, hoje, o movimento Brasil Livre é um movimento nacional. Exatamente. Da mesma forma em que o Carmelo está coordenando lá no Ceará, existem outros coordenadores em outros estados. Quantos estamos estados? em todos os estados e em 180 municípios. É coisa, gente. Não é? É coisa, é bastante coisa. Bom, eu gosto de histórias de ganhos e de sucesso. O que se faz com isso depois, né? E que se chega lá, é uma outra questão a se discutir, né? Acho que aqui cabe a gente falar, por exemplo, do presidente Lula, uma trajetória que precisa ser respeitada, mas o que ele fez com isso, depois lá na frente, isso é um debate que a gente não vai, né, entrar, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, Fernando, você foi eleito muito jovem, né? Aliás, o vereador mais jovem da história. Isso. Da cidade de São Paulo. Você ainda cursa direito, mas a política claramente já era uma questão na sua vida desde, talvez, a mesma inquietação que o Carmelo. Mas você vem de um contexto familiar, talvez, não muito bem quisto pela sociedade, negro, e não quero entrar nesse mérito, mas lutando por, na minha opinião, por razões muito óbvias e muito rejeitado por muitos por pensar no que é óbvio. Tem coisa que é tão óbvio quanto comer arroz e feijão. Eu não entendo que as pessoas, né, brigam tanto. É tão óbvio quanto dizer comer arroz e feijão é um prato brasileiro, mas arroz não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada, mas a gente come arroz com feijão junto, né? Mas sem querer ofender ninguém, arroz não tem gosto de nada. Então, coisas muito óbvias que você defende e com uma, quero aqui dizer, com uma postura brilhante, mas que essa história me inspira, porque eu sei que esse termo está na moda, o bendito do bullying, né? E chegar onde você chegou não é fácil, mas já chegou, está muito jovem e certamente, já vi você dizer em algumas entrevistas, quem sabe um dia ser prefeito da cidade de São Paulo. E por que não? E quem é que vai dizer para um menino de 21 anos eleito, o mais jovem vereador da história? Ele já entrou para a história, já foi. Quem vai dizer para esse menino que ele não pode ser prefeito de São Paulo? Né? Quem vai dizer para o Carmelo que ele não pode ser prefeito? Lá de Fortaleza. Lá de Fortaleza, quer ser prefeito de Fortaleza? Lugar maravilhoso. Já falei aqui que o primeiro banho de mar da minha filha foi em Fortaleza. Cidade maravilhosa, comida maravilhosa, sotaque maravilhoso, povo maravilhoso, eu amo o Nordeste. Mas por que eu estou falando isso? Porque uma das pautas que nós vamos tratar hoje, aqui no nosso programa, é a automutilação. E quando a gente vai para as estatísticas da automutilação, entre os jovens principalmente, hoje o que os dados apontam é que o bullying nas escolas é a primeira causa a levar jovens à automutilação. Nós vivemos num país de um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Desses 200 milhões, 70 milhões são jovens. Desses 70 milhões, 20% estão se mutilando, ou seja, 14 milhões de jovens. Um problema grave. Teve a febre do baleia azul também, né? Se popularizou no mundo inteiro. Do baleia azul. E aí, quando a gente fala de bullying, algumas pessoas ainda têm a sensação forte de que, assim, gente, mas a gente está falando também que frescura. Mas isso é frescura, não. Isso é real. Como a pessoa vai reagir, são outros 500. Mas nós temos 20% da população dos nossos jovens se cortando. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes.
nós temos 14 milhões de jovens se mutilando no país. Escolas são uma questão. Eu pergunto, bullying foi uma questão para você na escola, fora da escola, na sua vida política? É o que você ainda sofre? É assim que você entende? Eu acho que, na verdade, eu tenho passado, pelo menos desde que eu cheguei ao Movimento Brasil Livre, foi uma experiência esquisita, né? Aqueles movimentos que diziam defender os grupos aos quais eu pertenço, na verdade, simplesmente não suportaram o fato de eu ter posicionamentos diferentes dos deles. Então, aqui para resumir basicamente, né? Eu fui criado na periferia de São Paulo, Sim. cresci na cidade de Carapicuíba. Minha mãe, Dona Maria, foi auxiliar de limpeza do Meu pai mandou um beijo para público. Dona Maria, misericórdia, esquecer desse beijo. Dona Maria, meu pai mandou um beijo para a senhora. Um beijo para a senhora também. Ela foi auxiliar de limpeza em um hospital público, Hospital Universitário da USP, e não conhecia o meu pai, né? Ele desapareceu pouco tempo depois de eu ter nascido. E estudei a minha vida inteira em escola pública. Mas mesmo estudando em escola pública, digamos que eu não passei por este bullying tanto quanto depois de ter saído da escola por conta dos meus posicionamentos. Eu sou negro, mas sou contra as cotas raciais, por considerar, na verdade, que é um reforço ao racismo e por ser uma forma de discriminação. Eu sou homossexual assumido, mas não sou aderente das pautas dos movimentos LGBTs que afrontam as religiões, que afrontam a família e que muitas vezes protestam de uma forma completamente desrespeitosa, ao mesmo tempo em que exigem respeito. E por conta destes posicionamentos, estes mesmos movimentos que diziam, né, defender as minorias, foram os primeiros a me atacar por conta dessas situações, foram os primeiros a serem os preconceituosos. Então, eu diria que hoje no Brasil a gente tem uma grande dificuldade de lidar com o diferente. Obviamente que isso passa pela escola também, mas passa por diversas outras áreas das nossas vidas, infelizmente. Pô, coisa fofa de mamãe, menino tá... A Dona Maria não fica derretida, né, Dona Maria? Vem o menino falar. O movimento Eu Escolhi Educar, certamente em algum momento da sua curta e brilhante história já deve ter se deparado com questões de automutilação dentro das escolas, assim como também nas igrejas, que nós vamos falar daqui a pouco. Isso é real, porque às vezes diz assim, porque dentro da igreja, né, Jesus, pessoa maravilhoso, tudo lindo, e essa não é a realidade. Eu arrisco dizer que está virando um problema de saúde pública. Exato, exato. E é algo tão grave que tem passado desapercebido. O problema não é ser grave, o problema é passar desapercebido pela sociedade no ambiente escolar, dentro de casa. Muitos pais ainda não sabem que os filhos se automutilam. E esse é um problema muito sério, né? Porque, assim, até o Eu Escolhi Educar, ele trabalha uma pauta bem diferente. Por quê? A gente procura todas as vertentes, não só a psicologia. A gente escuta o que a religião diz, a psicologia, a antropologia, sociologia, para a gente traçar uma forma de ajudar os pais. E o que a gente tem percebido hoje? O bullying é muito comum e a rejeição. Então, a gente tem duas questões que caminham juntos. O bullying e a rejeição de tirar do grupo. Então, a gente tem muitas escolas que conseguem trabalhar bem a questão do bullying, mas a pessoa ela é rejeitada, deixada de lado, e só os olhares dos amigos já se tornam um bullying. E saiu uma pesquisa bem recente que diz que a dor da rejeição, ou do bullying, ela se compara a uma queimadura de 2º grau. Então, é uma dor muito intensa, né, na alma, naquela criança. Imagina uma criança e um adolescente, ou ele é um adolescente ainda, né? Então, um adolescente no auge. Imagina a nossa adolescência, né? Apesar que eu não posso, né? Eu já tenho uma idade, a Carla ainda é nova. Mas imagina na adolescência e na infância, que é uma fase excepcional de alegria, de sonhos, de luta, você está vivendo uma rejeição e um confronto e uma dor na alma. E essa dor na alma, comparada a uma queimadura de 2º grau, diferente da queimadura que passa, essa dor, ela é contínua. Parece dia que as coisas após vão dia. virando moda, né? Sim. E vão,
eu conheço alguém que falou que se cortou e aí alivia a dor, então aí eu vou me cortar também. Diga, Carmel. Fazer um comentáriozinho até Por para quem favor. está assistindo. Eu me considero, assim, na minha vida pessoal, o antes da política e o depois da política. Até na minha vida pessoal, não é só questão política, não. Antes de eu me interessar, de começar a ingressar em movimentos políticos, eu era uma pessoa que, se alguém chegasse para mim e dissesse: Carmela, esse sapato tá feio, eu ia lá e trocava. Carmela, esse penteado não tá legal, eu ia lá e trocava. Tudo que alguém falasse para mim, eu obedecia. Eu não tinha, digamos que, aquela personalidade forte. E depois que eu entrei na política, aí começou, né? Quando a gente entra na política, não pode falar nada, que vem xingamento de todo lado. E eu aprendi, eu acho que foi uma resiliência que eu criei, de não me importar tanto com opiniões que eu não tô gostando. Então eu vou ficar desse jeito, entendeu? A gente segue, aprende a conviver com aquilo que você tem, aprende a conviver com o que você gosta e não se preocupar muito com futilidades, né? Eu arrisco dizer que você não deve conviver com muitas pessoas da sua idade. Não deve ser legal. Verdade. Eu costumo dizer que o Carmelo está num corpo de 16 com a alma de 50. Não deve ser muito legal, mas você já chegou a ter contato com alguém que, ou sabe de algum caso próximo a você, de pessoas que se cortaram? Sim, teve amigos meus que já sofreram isso aí, até questão de fazer prova no colégio e chorar e não fazer, entrar como se fosse em outro mundo, né? A cabeça da pessoa fica em outro local, chora, fica no canto. Já vi, presenciei casos como esse. E aí a pessoa vai e se automutila acreditando em quê? E é incrível, ele realmente, você tem razão, ele tem 16 no corpo, que ele abordou o ponto vital, né, que é a resiliência. Resiliência, A é isso aí. família não tem conseguido gerar, nessa geração atual, resiliência. E é grave isso, porque, por exemplo, nos Estados Unidos o número é de 9%, é metade do Brasil. E no Brasil a gente está vivendo alguma situação que está gerando essa automutilação. E não é só apenas uma questão de moda, mas é um sofrimento real daquela criança e daquele adolescente. Ele está sofrendo, ele não quer se machucar, ele quer tirar uma dor na alma e ele encontra uma forma... O machucar é terrível. E pior ainda, quando o machucar ultrapassa a barreira da vida, que é tirar a própria vida, é quando a gente vai falar sobre suicídio, que também já é um caso de saúde pública no nosso país. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. Na volta, continuo aqui com os meus queridos convidados do dia para nós falarmos sobre suicídio, principalmente entre crianças e jovens. Enquanto isso, a gente vai tomar uma água e comer nosso pastelzinho do Prazeres da Carne, seu Baltazar, o povo do Prazeres da Carne. Ó, beijo para vocês, obrigada por todo o carinho com que vocês sempre nos tratam. A gente volta já.